Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu tô aqui um pouco atrasado para gravar meu vídeo. Vai sair na hora certa, tá saindo na hora certa pra vocês, mas eu tô gravando quase em cima da hora. Então a minha iluminação, como ela ainda não é muito boa, eu preciso ainda comprar algumas lâmpadas. Como eu tô gravando já no escuro, ela fica um pouco ruim. Então eu queria me desculpar se por acaso a iluminação aqui da minha câmera ficar ruim, mas vamos pro vídeo. No vídeo de hoje, eu tenho feito vários vídeos sobre fundos imobiliários aqui no meu canal nesses últimos dias. Mas é porque isso foi algo que eu acrescentei, na verdade, na minha estratégia, né? Antes eu não investia em fundos imobiliários, comecei a investir. E, cara, quando eu abri caixinha no Instagram, muita gente começou a me perguntar, pô, quais são os fundos imobiliários que mais pagam dividendos? Então, quais são aqueles fundos imobiliários que o dividend yield é mais alto? Por que as pessoas perguntam isso? Porque uma das razões de todo mundo investir em fundos imobiliários é realmente receber aquela renda passiva todos os meses, Então, todo mês pingar um dinheiro na sua conta. Os fundos imobiliários é muito interessante que eles distribuem, todo mês uma parcela ali dos seus resultados em forma de dividendos. Então, quanto mais cotas do fundo você tem, mais você recebe. E aí é interessante, pelo menos para mim, buscar fundos imobiliários, obviamente de setores que eu gosto, fundos imobiliários que são líquidos, que o preço está interessante, mas que também o dividend yield seja alto. Porque, justamente na minha cabeça, é interessante eu ter dividend yield alto para receber cada vez mais dividendos. E é muito interessante, cara, se você estiver vendo minha tela, porque você consegue usar o Funds Explorer, que é um site, cara, que fala tudo sobre FIIs, é muito, muito bom mesmo. E você pode aqui no ranking de FIIs realmente ordenar pelo maior dividend yield até o menor. Mas primeiro, não se esqueça que não necessariamente, cara, você deve investir em um fundo imobiliário só porque o dividend yield é muito alto. Você tem que olhar todas as outras coisas relacionadas a isso. Então uma coisa que eu gosto de ver muito é como é que qual é o setor, na verdade, que o fundo está inserido, se é um setor que eu acredito que vai prosperar, se é um setor que sofre muito, se é um setor que vai passar por uma grande mudança na sociedade. Outra coisa que também é interessante você ver, cara, a gestão, quem é que está por trás da gestão daquele fundo? São pessoas boas, são pessoas honestas, ou é às vezes uma casa que, passou por um monte de problema, que não é boa, que já é conhecida por não ser boa? Isso também você tem que ficar ligado. Coisa interessante também, você olhar o indicador P sobre VPA, porque isso basicamente vai mostrar para você se o fundo tá muito caro ou não. E, cara, a partir disso tudo, ir tomando a sua decisão e ir organizando uma carteira de fundos imobiliários que, querendo ou não, seja com um risco controlado e que você conheça aquilo que você está investindo. E quando eu falo em liquidez, é muito interessante isso. Por quê? Porque à medida que você compra bastante fundo, se você quiser comprar ou se você quiser vender, e aquilo não tiver liquidez, ou seja, não tiver negócios, não for negociado no dia a dia, você às vezes não consegue comprar a posição, às vezes não consegue sair dela se você precisar. Então uma coisa que eu gosto de ver bastante, e acho que vai aí interessante para você montar sua estratégia, pensar um pouco nisso. Mas bom, pensando aqui no que a gente falou sobre ranking de dividend yield, a gente tem aqui no Funds Explorer, o primeiro deles é o KNRE, que é um FII que investe no setor residencial. Não é um FII que eu tenho na minha carteira, tá? Então, aqui de novo, não é porque é um grande pagador de dividend yield, como está mostrando aqui, de dividendos, não é porque é um fundo que está em primeiro no ranking que eu vou simplesmente comprar. Não é um fundo que eu estudei, não é um setor que eu acredito que nesse momento seja interessante para mim, então por isso que eu não tô nele, entendeu? Então, você tem que entender sempre tudo isso. O próximo, vamos ver, caindo de 3,92 para 1,88. Esse aqui, ARCT11. Eu não sei sobre o que é, mas eu vou abrir para a gente ver aqui nesse exato momento. Risa Arte com Real Estate, fundo de investimento imobiliário. Vamos ler aqui para você até entender também como funciona o site. Basicamente aqui você tem algumas informações básicas, Então você tem a razão social, você tem quanto ele cobra de taxa, isso é alguma coisa bem interessante você ver também. Se um fundo imobiliário cobra muita taxa, talvez não seja interessante você estar ali, naquele fundo, pelo menos na minha cabeça. E aqui você pode ver toda aqui, também a simulação, quanto seria você colocando no FII, quanto seria você deixando na poupança. E você também pode ver onde que estão os ativos desse fundo. Eu gosto, para falar bem a verdade para vocês, de ter fundos imobiliários, se ele for do tipo tijolo, ou seja, que investe de fato em imóveis, que ele esteja, às vezes, com bastante imóvel e separado de estado, não só também com um inquilino. Então, às vezes, quando tem um fundo imobiliário que só uma empresa, por exemplo, é cliente, só uma empresa aluga, se dá um problema naquela empresa, o fundo acaba, às vezes, ficando inadimplente, coisa do tipo. Sei lá, é uma preocupação que eu tenho, tá? E eu gosto de transparecer isso aqui para vocês. E outra coisa, se às vezes o fundo só tem um ativo, ou seja, um grande prédio ou um grande galpão, sei lá,
talvez para mim também não seja muito interessante. Eu gosto de dar aquela diversificada para mitigar um pouco o risco, tá bom? Aqui você vai ter também todos os comunicados, né, tudo mais, mas eu queria tentar entender o que é esse fundo. Ele não tá me falando aqui, normalmente tem uma descrição, né, do fundo, mas basicamente, ó, ele é um fundo híbrido, então ele não tem algo que ele vá focar muito, então ele não é, por exemplo, do tipo tijolo logístico, ele não é, ele é híbrido, então acho que ele tem, se eu não me engano, a possibilidade de investir em várias frentes, né, isso às vezes é interessante. Mas voltando aqui no nosso ranking, né, vamos descendo, a gente vai ver que é interessante que vocês forem ver, ó, os FIIs, eles ficam muito ali num dividend yield, a maioria deles, tá, se for descendo aqui, se for vendo, ele fica ali entre 0,5, né, 0,8, é pouco os FIIs, como a gente pode ver aqui, que pelo esse ranking aqui, dado agora a cota como está hoje, dado o momento como está hoje, são poucos os FIIs que tem acima de 1%, tá? Nesse indicador de dividend yield, que é o retorno acumulado sobre a divisão do último dividendo pela cota do fechamento do mês, tá? Então, pô, se você for ver daqui a pouco, se você for ver daqui a alguns dias, esse dividend yield pode ir mudando, mas como a gente precisa ter uma foto do momento, ele tira essa foto. E é interessante também você ver a média nos últimos meses, né? Para você não se enganar só com esse indicador aqui. Então, eu coloquei aqui para a gente ver, por exemplo, a média nos últimos 12 meses, a média nos últimos 6 meses, a média nos últimos 3 meses. Então, o que eu gosto bastante de ver? Que basicamente seja um FII que pague constantemente os dividendos e que meio que fique na mesma casa. Acho que isso é um pouco interessante para mim. Até para eu conseguir, querendo ou não, me planejar. Porque se eu quero viver de renda passiva no futuro, eu preciso ter um planejamento na minha renda que todo mês eu vou receber esse dividendo. Então, às vezes, se é um FII que, pô, às vezes não paga, ou às vezes paga mais, paga menos, eu não consigo, talvez, me planejar. O que tem acontecido muito agora, nessa crise que a gente está vivendo, os FIIs de shopping acabaram não pagando, né, por todo esse problema que a gente viu. Mas, felizmente ou infelizmente, eu não tenho FIIs de shopping, que eu não acredito que nesse momento seja interessante a gente comprar FIIs nesse sentido, né? Eu comprei, se você não viu meus vídeos, eu tenho, por enquanto, né, um FII do tipo papel CRIs, você não sabe o que é, tem um vídeo no meu canal explicando, e um outro do tipo tijolo logístico, que aí sim eu gosto bastante. Tá, inclusive, vamos ver onde é que ele tá, ó. Vamos ver os fundos que eu tenho, mas vamos descer aqui só pra gente ver o ranking, quem é o pior deles, o pior pagador. Por exemplo, até alguns FIIs que estão realmente com o dividend yield zerado, pode ser algum problema que a gente enfrentou nessa crise, eu não vou saber dizer se é ou não isso, porque eu não conheço todos esses fundos. Mas é aquilo, cara, o interessante é você não precisa conhecer tudo, mas você precisa tentar entender o que você tem e o que você quer ter. Essa aqui é a coisa interessante. Mas beleza, aqui você tem o ranking, eu não vou ficar lendo um por um, porque vocês podem ver. A ideia do vídeo era trazer isso aqui para vocês, trazer essa informação. E eu vou colocar aqui para vocês pesquisar o FII que eu tenho, tá? O VILG11, que é um FII logístico, que eu comprei recentemente, pra gente ver. Então, basicamente, o dividend yield dele tá em 0,38, a rentabilidade no mês dele tá boa, tá bem boa. Eu comprei a cota quando ela tava bem barata, se eu posso dizer assim, e pô, tem crescido bastante, ó, 131,68, se eu não me engano eu comprei, puta, eu não me lembro, eu acho que era 120 alguma coisa, cara. Não vou lembrar agora, mas deu uma bela rentabilizada nisso também. Fora os dividendos que eu recebo, né? Se você olhar o indicador aqui, é baixo. Mas o interessante é que o fundo vá performando e vai cada vez mais aumentando o dividend yield. Aqui você tem uma descrição, né, sobre o fundo. E aqui um negócio interessante, que foi o que eu falei para vocês, ele tem mais de um ativo e esses ativos são em estados diferentes. Ou seja, eu dou essa diversificada justamente para mitigar um pouco do meu risco, né? Então você pode ver aqui a localização deles. Ele tá, a maioria, né, tá em Minas Gerais, tem um no Espírito Santo, alguns em São Paulo e alguns no Rio Grande do Sul. Não sei se é um no Espírito Santo, depois você tem que ver isso daí. E outra coisa que já aproveitando esse vídeo para mostrar para vocês, né, fora o ranking dos melhores FIIs, quando o fundo você compra um FII que tem uma vacância muito grande, seja física, seja financeira, talvez isso não seja interessante. Por quê? Pelo menos na minha cabeça, né? Porque às vezes você compra algo que não tem nenhum inquilino. Então, se não tem nenhum inquilino, ninguém paga aluguel. E se ninguém paga aluguel, você não recebe. Então, de nada adianta você ter um monte de prédio, por exemplo, se não tem ninguém alugando. Então, é interessante você ir vendo como que está a ocupação versus a vacância. Nesse caso aqui do VILG11, ele está 100% ocupado. E aí, cara, para você ir acompanhando, você tem todos aqui os informes também, que é interessante você ir vendo à medida que você tem o fundo na sua carteira. Bom, tentei dar um overview geral, mostrei para vocês
vocês o ranking dos FIIs, que foi o que vocês me pediram, mas o vídeo ia ficar muito pequeno se eu falasse só aquilo. Então eu decidi ir um pouco além, falando um pouco sobre fundos imobiliários, sobre o que eu penso. E é isso, cara. Veja esse vídeo como se fosse, vamos dizer assim, um aprendizado, tá? Para você buscar mais conhecimento e talvez começar a investir em FII, se fizer sentido para você. Beleza? Um grande abraço, valeu, falou, até mais. Fui.